Gente, nosso papo de sexta hoje, estamos recebendo o professor o Everton. O Everton Borges. O Everton, bom, quem já assistiu nosso canal sabe que eu falo mais do que o William. Então o William vai... Hoje a gente combinou que ele vai me ajudar a fazer perguntas. Eu vou fazer intérprete de Libras. E o Everton, nós convidamos você, que é professor, vou pedir você depois falar um pouquinho aí do seu currículo. O nosso assunto de hoje é dia 3 de julho, e a gente está comemorando, não sei se a palavra certa é comemorar, mas hoje a gente está lembrando aí do Dia do Combate ao Racismo. Eu acho que nada melhor do que falarmos sobre esse assunto, focando nas escolas, né? A gente quer entender hoje o que as escolas estão fazendo, até que ponto a escola pode contribuir com essa questão do combate ao racismo, qual é o limite entre escola e família. Eu acho que você é uma pessoa super engajada, né, por dentro desse assunto que pode nos ajudar. Então, bem-vindo ao nosso Papo de Sexta. Primeiro, obrigado, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor o Everton Borges. Sou pedagogo, tenho especialização em educação especial e inclusiva e atualmente estou cursando uma especialização em políticas e processos da educação pela UERJ. É um curso que basicamente fala de toda essa dinâmica dos assuntos inerentes à escola, né, do âmbito tanto da organização do sistema, a questão de políticas raciais, a questão de políticas inclusivas, todas as políticas públicas que permeiam a educação. A gente fica muito honrado e lisonjeado com o convite para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né? É um dia que precisa ser comemorado porque precisou se separar um dia para se refletir sobre esse assunto, né? Embora seja precise ter uma constância, mas precisou ter um dia para que as pessoas repensem um pouco mais sobre isso. E é muito estranho a gente falar assim, que precisa se ter um dia para falar sobre isso. Ao mesmo tempo que eu acho muito importante, eu acho vergonhoso para a gente, sabe? Ter que lembrar, porque o que é cor, gente? O que é pele? Né? Então, ao mesmo tempo que eu acho super importante, eu acho meio que assustador. A gente tem que ter um dia para comemorar ou combater, falar sobre o combate ao racismo. Eu acho que não precisaria, se as pessoas fossem mais envolvidas. Gente, pessoal do Instagram, eu tô olhando para baixo porque eu tô no Facebook pelo Zoom também. Então, eu também, gente. Assistir pelo Facebook, tá bom? Porque depois esse vídeo vai ficar no nosso canal também, que a gente está preparando. Então, mas estamos aqui conectados no Instagram e no Facebook também. O Everton, me fala, como é que tá hoje a escola? Eu vou falar assim, vou contar um pouco de mim. Quando eu estava na escola, e eu não sei se o William tem alguma experiência com isso, mas eu lembro que eu tinha uma amiga da escola, ela tinha um cabelo afro, como alguns dizem, cabelo duro, né? E super inteligente, super esperta, e ela era muito a minha amiga. Porque eu me identificava com ela por conta da minha orientação, então eu acabava que, de alguma forma, eu queria blindá-la. Rodrigo, só um minutinho, deixa eu só fazer uma resposta a um comentário homofóbico que está acontecendo agora no Instagram. Cauã Guedes, nós iremos printar a sua tela e iremos encaminhar para a justiça pelo seu ato homofóbico, que constitui crime aprovado pelo Senado, e você será tomada as medidas cabíveis com relação ao seu comentário. Só para deixar registrado, inclusive, nessa live, você entrou nessa live porque você quis, ninguém lhe obrigou. Então, você não tem o direito de nos ofender. Então, deixo registrado aqui que está sendo printado, gravado e encaminhado para a justiça após o final dessa live. Cara, é isso. O que leva uma pessoa a entrar numa live para fazer isso, né? E a gente está falando aqui sobre preconceito, sobre racismo, a gente lida com pessoas ainda com mentalidade... Enfim. Mas vamos lá. Estava falando dessa minha amiga, então, Everton. Cara, ela sofreu. E eu sempre tentei ficar muito próximo dela, porque eu me via muito nela, por conta da minha também orientação, aquela questão toda. E eu sei o tanto que ela sofreu. E na minha época, não se falava sobre bullying. Não se falava, não sou tão velha assim, mas não se falava sobre bullying. Essa palavra eu não ouvia falar. A gente tinha que mesmo enfrentar a situação, tinha que encarar a risada dos deboches. E eu fico imaginando hoje em sala de aula, como que é hoje em sala de aula? O que você, enquanto professor, vê
Hoje houve uma evolução? Como é que está isso hoje? Então, primeiro a gente precisa, antes de mais nada, há uma questão histórica cultural que permeia essa situação, né? Nós sabemos que nós vivemos num país muito patriarcal, um país de descendência europeia, né, muito predominante, uma descendência essa de classes dominantes, que acabou gerando um padrão de cultura e estereótipos, né, impostos à sociedade, que fizeram se tornar geradores desses preconceitos, né? Hoje, quando nós falamos desse assunto dentro da escola, nós precisamos, antes de mais nada, pensar nas políticas públicas que já existem relacionadas a isso, né? Hoje, eu até separei aqui uns trechos para poder estar dividindo com vocês, de alguns estudos. Nós temos a Lei 10.639, que é uma lei que ela institui a obrigatoriedade. Foi como eu falei no início. Precisa-se, às vezes, ter um dia, precisa, às vezes, separar um momento ou ter uma legislação que cria legitimidade de determinado assunto que precisava ser algo natural e instintivo. Então, a Lei 10.639, ela institui a obrigatoriedade do ensino das questões étnicas e raciais na escola. Então, já é algo que não é opcional, é algo que precisa ser trabalhado dentro das escolas. Algo que a gente sempre alerta dos rótulos, né? Cria-se muito alguns rótulos do tipo, eu preciso trabalhar a questão dessas políticas étnico-raciais dentro da escola, e aí o que eu faço? Eu, por exemplo, eu vou trabalhar no desenhozinho da escravidão, da abolição da escravatura, ou às vezes eu vou fazer pintar o meu rostinho de branco para dizer que eu estou fazendo um ato de apoio a isso, ou às vezes eu gero situações de estereótipos que não é aquilo que é previsto pela lei. Enquanto o que realmente precisa ser feito dentro das escolas, e aí o que a gente faz dentro da prática, da escola que eu estou à frente, né? Eu sou gestor da Escola Geraldo Isaura, no município de Magé, uma escola com 42 turmas, 1.251 alunos. Então, a gente tem um cuidado de tratar essa questão, porque nós temos um público majoritário negro, né? Um público majoritário negro que muitas vezes não se autodeclara negro. Mas, Everton, essa é a realidade da escola pública. Sim, mas a gente sabe que existe uma questão de bairros, né? Nós temos bairros no município do Rio de Janeiro que a predominância vai ser branca, né? Mas 90% das escolas públicas elas são permeadas pela classe negra, não declarada, não aceita. Então, quando nós falamos desse desenvolvimento dessas políticas públicas dentro do âmbito escolar, nós precisamos pensar, repensar e trazer verdadeiramente uma cultura desse povo e da influência que ele teve dentro da nossa sociedade, né? Por muitas vezes não é divulgado que grandes cientistas são negros, que a maioria que tem grandes feitos e descobertas são negros. Isso é trabalhar a verdadeira política étnico-racial. É mostrar e colocar na situação de igualdade. Eu sou um defensor da inclusão. E muitas vezes as pessoas não pensam na inclusão como um todo. As pessoas focam na inclusão da pessoa com deficiência. Só que você incluir é você colocar toda a população em situação de marginalidade e em situação de igualdade. Então, quando eu coloco o negro em situação de igualdade porque foi socialmente excluído, eu estou praticando a inclusão. Quando eu coloco o público LGBTQI+, numa situação de igualdade, tirar eles da zona da marginalização, eu estou promovendo a inclusão. Então, quando nós falamos dessa cultura, nós temos que nos desprender de somente fazer um turbante no Dia da Consciência Negra. Nós precisamos realmente permear como cultura culinária, como cultura afetiva, como cultura histórica, que é muito presente, né? Nos desimbuir dessa situação patriarcal e... Calma aí que o celular deu ruim aqui no... Deixa eu botar para cá. Não tem problema, gente. Aqui também a criança chora, tem criança em casa, faz parte, acontece. Mas, Everton, isso tudo aí eu acho muito importante. Eu acho que é super válido a gente falar sobre isso, você mostrar um pouco desses dados. Mas, na prática, eu vou ser um pouco polêmico aqui, tá? Sim. Usar a polêmica. Tá, na escola a gente faz todo esse trabalho muito legal, muito bacana, de mostrar esse outro lado, ou o lado bom da coisa, né? Mostrar que temos cientistas negros, grandes personalidades,
pessoas que fizeram uma grande importância na sociedade, na história, mas na realidade a babá da criança é negra, Sim. é preta, a faxineira da escola, na maioria das vezes, é preta. Eu estou trazendo uma realidade que é um fato. Então, assim, eu tenho 2 filhas pretas, sabe? São dados reais. São dados reais. Eu me preocupo muito, Everton, com essa dificuldade que eu tenho hoje de contar uma história, de falar toda a parte teórica, mas na prática, na vivência, eu preciso prepará-las, porque o mundo é muito cruel, as pessoas são cruéis. Sim. Nós tivemos uma prova aqui hoje no nosso Instagram de um comentário homofóbico, mas é isso, sabe? Então, como que a gente desconstrói tudo isso? Por exemplo, o pecado é preto. O mal tem roupa preta, sabe? Como é que a gente desconstrói tudo isso? Quando algo fica ruim, a coisa ficou preta, né? Exatamente. A escola, ela é um grande fator responsável por combater isso, né? Essas práticas patriarcais, essas práticas colonialistas, né, que foram impostas pela sociedade. É algo muito colonial. E isso só é desconstruído através da educação. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de combate diário desde a tenra idade. E esse dado que você me apresenta dos empregos ofertados ao negro é algo que a gente precisa muito falar quando se fala de cota. A gente não pode colocar o negro numa situação de igualdade. Ele realmente há um histórico de desigualdade tão grande que realmente existe a falta de acesso, sim. Né? A pessoa negra, a pessoa marginalizada, ela vai ter dificuldades de ingressar numa faculdade ou ter a oportunidade como uma pessoa de classe branca. Né, de etnia branca. E numa viagem que eu fiz ao Sul, eu identifiquei muito isso, porque o Sul, você já entra no aeroporto e você não encontra funcionários negros. Nenhum. Né? Nenhuma função. E aí comecei a andar pela cidade, não encontrava, encontrei um motorista de Uber negro. E aí depois eu fui saber que eles se separam. Existe um bairro na cidade específico para os negros que eles não se misturam com os brancos. No Brasil... porque é uma cidade extremamente colonialista, né? É um local totalmente colonialista. Então, assim, é algo que chega a ser surreal nós pensarmos nisso. Então, assim, quando nós recebemos esse público majoritário, a primeira coisa é trabalhar numa questão de autoestima. Né? Existe uma questão de autoestima a ser trabalhada, né? É claro que você vai valorizar o cabelo crespo, sim. Você vai valorizar a sua essência. Não importa o seu cabelo é liso, crespo, vai valorizar o que você se sente bem, aquilo que te faz bem. Isso é fato, é uma questão de autoestima, uma questão de autoaceitação. Mas, ao mesmo tempo, é preparar essas pessoas em situação de igualdade. Eu preciso colocar esses alunos para enfrentar o mercado de trabalho, para enfrentar o vestibular, assim como eu vou preparar o branco, o negro, o índio, qualquer pessoa. Isso é verdadeira inclusão. Né? É a minha grande bandeira, falar da inclusão. Então, a escola, desde a tenridade, ela vai fazer isso. E como? É através da valorização dessa cultura. Se você não tiver isso muito bem claro, você não vai conseguir. Você não consegue. Cara, é tão louco a gente falar sobre isso, né? Porque a gente fica até... Hoje está o politicamente correto, é tão complicado também a gente saber o que falar, mas eu estou contando tão pouco da minha experiência, porque eu estudei em escola pública. Sim, eu também. Eu sou fruto da escola pública. Everton, e eu sempre fui zero preconceituoso, até porque minha condição não tem como. Não combina, não tem como eu ser preconceituoso, não tenho mesmo, quem me conhece sabe. Mas eu lembro que eu tive uma professora no meu ginásio na época, né? Ela é professora de português, e ela era negra. E ela era negra, preta, super inteligente. Eu lembro, quando ela entrou na sala de aula, eu fiquei chocado, porque eu achei aquilo tão máximo, porque eu estava acostumado a sempre ter professores brancos, Everton. É verdade. Sim. Era de química branco, de inglês era branco. Cara, quando chegou a professora de português preta, eu achei aquilo tão lindo, tão diferente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, hoje, parando para pensar, eu falo, cara, que doideira, né? Eu achava aquilo diferente, entende? Exatamente, porque era algo fora do padrão colonial, do padrão imposto socialmente. Então, por mais dificuldades, por exemplo, que eu, fruto da escola pública, tenha tido, ele não se equipara à dificuldade, talvez, que um negro tenha tido.
né? E por mais que nós possamos tentar tampar os olhos, o negro ele vive uma constância psicológica de tentar se autoafirmar cada vez mais na sociedade, que ele precisa sempre estar à frente, ele precisa sempre ser o melhor, quando ele precisa estar numa situação de igualdade. Né? Essa situação de tirar ele da marginalização que a sociedade o coloca, que é o grande desafio. Né? Falar dentro da escola. Eu estou trabalhando num projeto de pesquisa que ainda está muito em off, em parceria com a USP, que a gente ainda está concorrendo, então a gente não divulgou ainda, para trabalhar essas questões de políticas étnico-raciais dentro da escola. Porque existem brincadeiras que podem ser feitas de valorização da cultura para que a pessoa se reconheça dentro daquilo, né? Para que a pessoa não se reconheça só no mundo colonial, no mundo do branco. Né? Cantar cantigas. Eu não posso cantar, porque eu canto muito mal, você sabe disso, né? Você já teve experiências muito ruins comigo. A gente cantando. faz uma live só para isso. Então, para isso. Mas existem cantigas que a gente aprende, enfim, que a gente aprendeu no curso de especialização com uma doutora, uma pós-doutora, depois quem quiser pesquisar, a maravilhosa Rosângela Malaquias. É alguém que tem estudos muito bons. Calma aí rapidinho, que minha irmã tá me arrasando no Instagram. Canto mal mesmo, eu sei disso. Então, que são canções que elas retratam esse fortalecimento, né? E aí criar a rede protetiva de laços. Ninguém solta a mão de ninguém, realmente trabalhar a empatia da escola, porque pensa, eu tenho hoje 1.251 alunos. Então, eu entendo que eu tenho 1.251 pessoas que eu tenho que fazer o fator de transformação social para inserir dentro de uma sociedade de modo a incluir. Quantas pessoas eu já tive a mão ali, né, nesses 5 anos na escola, que eu transformei né, através da educação, eu e os profissionais dessa escola, de forma com que eles se aceitassem dentro do que eles são, dentro do que eles sentem, dentro daquilo que eles desejam fazer, da forma com que ele quer viver a vida dele. É um direito dele, é um direito constitucional. Né? Então, quando nós falamos da questão da existência do cientista negro, é para mostrar que você negro pode, que você negro você consegue, que você negro você pode chegar lá. Murais como Você Sabia, dentro da escola, e colocando essas situações, ela reverbera de uma forma muito mais significativa do que eu colocar um turbante na cabeça de uma criança no Dia da Consciência Negra. Entende? Everton, eu fico pensando, existem outras cotas, e eu sei que essa questão de cota é uma polêmica. Total. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha particular. Mas eu fico pensando o seguinte, faculdade pública, a maioria dos alunos são brancos, porque, historicamente falando, né, a maioria consegue estudar em escola particular, e aí tem não sofreram a marginalização, não Exatamente. Foram marginalizados, e eles tiveram acesso, porque os negros não foram colocados em situação de igualdade como eles. Então, mas por que a cota, aí é a sua opinião enquanto diretor, por que a cota é só na universidade pública? Porque eu acho que deveria ter cota em escolas particulares também. A cota ela tinha que existir em tudo quanto é canto, porque eu entendo que eu, quanto branco, eu preciso me desculpar constantemente pelo que meus descendentes fizeram com esse povo. Né? Histórico, né? As pessoas encaram muitas vezes como um assistencialismo, e não é um assistencialismo, é realmente fazer a questão da igualdade, do acesso a todos. Não adianta, aquela pessoa marginalizada, negra da favela, ela, por mais que ela corra atrás, por mais que ela se esforce, por mais que ela busque, ela não tem a igualdade de acesso. Vou dar exemplos díspares. Uma pessoa negra da favela da Maré, um exemplo aleatório, porque eu não me localizo geograficamente, ok? De escola pública. Ele vai ter o mesmo acesso do que o aluno branco, morador de Copacabana? Estudando na escola pública, talvez? Então, são situações díspares. E, por muitas vezes, quando eu falo de situação de igualdade, eu falo de situação de saneamento básico, de higiene básica, de alimentação. Acesso à internet muito hoje. além do mínimo básico que um ser humano precisa. Até porque... Eu costumo falar até na pandemia. Eu conversei com os professores na semana passada, eu falei, gente, estamos fazendo algo muito ruim.
Por quê? Porque a gente fica fazendo vídeo mandando a criança lavar a mão, enquanto a criança às vezes não tem nem o banheiro dentro de casa. Né? Então essa criança a gente tem visto a necessidade realidade de aí, lavar a mão. A gente tem visto crianças que não têm internet para fazer até mesmo aqueles que vão receber, né, os negros, né, para uma certa instituição, já olham ele de outra forma. Isso aí não vou dar chance não, porque não vai querer estudar, vai querer virar bandidinho, não vai querer nada com nada. É o rótulo, é o rótulo. O que falta muitas das vezes, e aí é papel da escola, sim. Eu bati numa tecla numa palestra que eu dei semana passada, para a escola Roseni do Santo Silva. Eu estou falando porque eu já vi algumas pessoas do Roseni me assistindo aí no Instagram. Foi muito bom o papo sobre inclusão, e eu costumo dizer o seguinte: o médico, ele decidiu ser médico, então ele sabe o ônus e o bônus. Ele vai ter dias bons, mas ele vai ter que enfrentar uma pandemia. Ninguém o obrigou a ser médico, foi uma escolha dele, então ele tem como papel dele. O educador, ninguém bate na porta e diga: hoje você quer ser um professor? Não, é uma questão de escolha. Então, quando nós falamos disso, a pessoa precisa entender qual é o papel dela e verdadeiramente o cumprir. Então, é papel da escola motivar? Sim. É papel da escola mostrar possibilidades? Sim. É papel da escola criar perspectiva de vida? Sim. É papel da escola ensinar esse aluno a sonhar? Sim. É papel da escola mostrar possibilidades de acesso e permanência? Sim. É algo garantido constitucionalmente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que todos devem ter o direito ao acesso à educação em todos os níveis e modalidades. Compete ao governo ofertar, compete ao pai levar esse aluno e compete à escola cumprir. Então, a escola precisa cumprir o seu papel, né? O papel de motivar o aluno desde a tenra idade, da educação infantil, até onde estiver na mão dele, para que ele prossiga os seus estudos. É papel da escola, sim. Mostrar que existe vida além da janelinha da favela, que existe sim vida além do esgoto que ele tem que pular, existe vida além da vala a céu aberto que ele enfrenta, existem possibilidades sim, e é papel da escola isso. Mas pegando esse seu gancho aí, e aí eu até li um comentário aqui no Instagram agora, né, que uma pessoa diz que não deveria existir Dia da Consciência Negra, por exemplo. É minha irmã! Então o debate depois continua em casa. Mas assim, eu entendo o posicionamento dela, partindo do princípio que se a sociedade fosse uma sociedade igualitária, que nós não tivéssemos essa questão de preconceito, eu acho que isso valeria. Mas a realidade é outra. A realidade é outra. Então, eu acho que nós para trazer esse debate de hoje à tona. Porque talvez não teríamos esse debate hoje, esse papo aberto, né? Então, o que a gente almeja, eu, enquanto educador, sonhador, porque o educador é um eterno sonhador, o que eu sonho enquanto educação é chegar a um momento em que tenha um dia para falar de racismo, em que seja uma mera lembrança de um processo que enfrentou há muito tempo atrás. Você acredita que vamos viver isso, Everton? É possível se houver um engajamento real. Claro que 100% nós nunca vamos atingir, mas se a minha escola atingir a 1.200, se a próxima escola atingir 100, se a escola das meninas atingir aos amiguinhos dela, quantas pessoas nós vamos estar formando socialmente para enfrentar? Olha, eu não sei se eu estou muito esperançoso, se a minha fé está muito elevada, mas eu acredito muito que muita coisa está mudando, sabe? Sim. Tem muita coisa sendo desconstruída. Eu fico muito feliz de ver pessoas negras tendo acesso a lugares onde não conseguiam acessar antes, mas também, eu entrar nesse ponto, eu também acredito que parte muito da pessoa, né? Exatamente. A pessoa tem que querer. Então, né? Não é porque eu estudei escola pública, então o meu futuro é um futuro de pobreza, de destruição. Então, não, mas aí, se eu quero, eu vou correr atrás, eu vou lutar. Entendeu? Aí a questão do papel da escola. Por quê? Porque esse aluno socialmente já foi imposto. Escola e família. Escola e família. Mas por muitas vezes... Pela também tem uma família que se vitimiza o tempo todo. Vamos analisar nesse papo aberto aqui. Mãe, empregada doméstica, sem escolaridade negra, sem oportunidade de acesso e permanência. Pai, negro, sem escolaridade, pedreiro, sem acesso à oportunidade. Quais perspectivas que esses pais têm a passar para essa criança? Qual vai ser a realidade diferente que vai transformar essa perspectiva dessa criança? É a escola, é a educação.
né? É ali que vão mostrar que existem pessoas como ele, que existem pessoas de cultura próxima a ele, de cor parecida da dele, que conseguiram almejar algo. É fazer com que essa criança sonhe com uma realidade diferente, né? Para que ele possa realmente estar numa situação de quantidade de acesso, de acesso e igualdade. A palavra igualdade ela precisa muito aparecer, né? Porque há uma diferença até muito grande, né? Nem igualdade, é falar de equidade. Né? Porque existe diferença de igualdade e de equidade. A gente oferta o grampeador para o branco, né? Que ele faz a função de grampear, e eu vou ofertar o furador para o negro para grampear. As funções, por mais que eu tenha dado algo a eles dois, elas não vão cumprir o seu papel. Né? Se o papel é grampear, o negro não vai cumprir. Quando eu coloco essas pessoas em situação de equidade, é quando eu oferto, por mais que eu tenha que ofertar um pouquinho a mais para esse negro, por mais que eu tenha que ofertar uma cota para esse negro, é colocar ele em situação de equidade para que todos possam estar na universidade pública. Nivelar, né? Eu vou nivelar. É a questão de equidade. Né? E isso precisa permear a sociedade. Então, a escola ela é um diferencial, né? A escola que apresenta isso. E tirar essa raiz do Dia da Consciência Negra. Eu tenho pavor do Dia da Consciência Negra. Me julguem, porque o Dia da Consciência Negra é todos os dias. O Dia da Consciência Branca é todos os dias. O Dia da Consciência LGBTQI+, é todos os dias. O Dia da Consciência com a criança com autismo é todo dia. Porque o ato de incluir precisa ser uma constância. Não tem que ser algo em determinado dia em que eu vou colocar um turbante, ou eu vou criar rótulos de botar a pessoa de baiana, ou pintar o rosto dessa pessoa com marquinhas brancas e dizer que eu estou incluindo esse negro. Eu não quero isso, eu quero igualdade de acesso e permanência. É isso que eu quero, é isso que eu busco. Não, isso aí sem dúvida, e eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acredito muito. Mas hoje eu acho que ainda é importante essas datas. Não, assim, para fazer a gente refletir e debater. A sociedade precisa de dias para lembrar que há uma luta. Gente, precisa-se de Dia das Mães para lembrar que tem mãe. Precisa-se de Dia dos Pais para lembrar que tem pai, né? Parece uma coisa boba, mas, cara, e precisa-se de Dia da Consciência Negra para lembrar, cara, os negros existem, né? As ações existem, né? E algo precisa ser feito. Então a gente falou sobre a questão da escola. E vamos falar um pouco da família? Porque me preocupa muito a família também que se vitimiza muito, né? Sim. Eu preciso botar meu filho na escola, não porque ele tem que aprender, mas porque eu preciso ganhar o Bolsa Família. Né? Eu preciso... Tá muito baixo o meu áudio, gente, desculpa, vou botar aqui o fone. Vou repetir aqui, tá? Que eu falei. Eu preciso colocar meu filho na escola, não porque ele tem que estudar, mas porque eu preciso ganhar o Bolsa Família, sabe? Eu preciso colocar meu filho na escola para que eu tenha benefícios, enfim. Eu acho também que a família precisa parar um pouco de se vitimar. Eu estou falando da família negra, né, contida por pessoas negras, parar de se vitimar, até para a gente poder gerar um futuro melhor para essas crianças, né? Porque o que eu via, e aí eu estou falando historicamente falando, a apresentadora da TV eram as loiras, e eu estou falando amo a Xuxa, né? Mas vamos falar aqui historicamente falando, a gente não tinha uma apresentadora negra. Né? A gente não tinha uma apresentadora que... são raros hoje na televisão quando a gente vê uma ou outra aí apresentando. Então, acho tanta coisa que a gente precisa evoluir, que entra na nossa casa, que a gente liga a televisão e vê tanta coisa, que a gente precisa evoluir muito. E a sua opinião, o que a escola pode contribuir a família pode contribuir com a escola nesse sentido? Existe algo que a família hoje pode fazer? Então, a mesma fala que eu tive anteriormente, ela se reafirma para os pais, porque a escola também é um local de acolhimento para essas famílias, né? É a escola que vai promover ações de palestras, de encontros, de bate-papo, que é algo que nós fazemos muito para mostrar outras possibilidades, para mostrar a responsabilidade, né? Eu costumo dizer o que está na letra da lei, o que preconiza a lei, o que versa a lei é irrevogável. Né? E foi o que eu falei. Todos têm direito a acesso, permanência, escolaridade em todos os níveis e modalidades. É dever do Estado, do governo
ofertar, é dever do pai fazer com que vá esse aluno, levar esse aluno, encaminhar esse aluno, não só por obrigação, por uma questão assistencialista, e é papel da escola cumprir isso tudo. E cumprir muito bem, tá? Porque o papel da escola pública é fazer e fazer direito, não é fazer meia boca. A escola pública ela precisa ser gratuita e de qualidade. Ô, Everton, então, deixa eu quando só você pegar chama um esses gancho pais... aí. Deixa eu só pegar um gancho que você falou, te cortando, desculpa, mas eu te conheço e a gente acompanha, né, William, o seu trabalho lá na sua escola. Eu acho que é o diferencial. Talvez a sua realidade lá seja um pouco diferente por conta do seu posicionamento e do posicionamento da escola que você dirige. Mas, cara, a grande maioria das escolas públicas pensam justamente... Eu estou falando... Gente, desculpa se tiver mais gente aqui que trabalha em escola pública, mas eu estou falando de uma forma geral. A gente vê isso. Essa falta de preocupação com o ambiente limpo, sabe? Com o refeitório agradável, sabe? Com o ensino de qualidade. E aí culpam político. A gente viu agora, recentemente, essa semana, vou estar dando um dado agora que é real, diretores envolvidos em corrupção com dinheiro de merenda, com dinheiro de compra de material para a obra da escola. Os formadores de opiniões para combater a corrupção, Exatamente. praticando a corrupção. Exatamente. Então, assim, quando a gente... Eu vou ser muito sincero com você, estou aqui agora como pai, né? O Rodrigo pai. Enquanto eu puder pagar uma escola para minha filha, eu vou pagar. Então, eu falo isso com os meus servidores e tenho vários aí que podem me confirmar, que estão aí na live. Se eu estiver mentindo, me desmente aí na cara de todo mundo, me expõe socialmente agora, que é papel do cidadão fiscalizar as políticas públicas, né? Eu fiz uma live no meu Instagram recentemente, falando de verbas públicas que chegam direto para a escola, do programa do Dinheiro Direto da Escola, e há uma transparência tão grande do governo que, por aplicativos, qualquer pessoa consegue ver quanto a escola recebeu e quanto tem na conta. Mas isso não é tão divulgado, né? Então, porque não é interessante. Então, as pessoas que trabalham com transparência, ela acaba fazendo isso, que é o meu caso. É botar a cara mesmo na sociedade e falar assim, olha, acompanhem, vejam os gastos, fazer uma reunião com os professores, olha, gente, os recursos foram aplicados nisso, nisso, nisso. Como no meu caso, eu vou ostentar agora. Uma escola pública que tem porcelanato no banheiro, que nós colocamos porcelanato no banheiro, temos um bistrô dentro da escola, mas é a aplicabilidade. Isso entra também muito na questão de ofertar aquilo que ele não tem em casa. Quando eu construí o bistrô, eu falei isso para os professores. Falei, gente, precisamos ter um ambiente em que ele saiba que existe o momento da refeição, que ele senta à mesa, que é agradável, que muitas vezes ele come no chão ou no sofá da casa segurando o prato. E outra coisa, durante a pandemia, uma das preocupações do governo, além da falta de aula, né? Tinha criança que não tinha que comer em casa, porque ela depende da comida que oferece na escola. Sim. Isso é muito sério. O município de Magé, né, a rede Escola Viva, né, ela tem uma preocupação muito grande. Então, assim, nós já entregamos 2 kits de alimentação que foram para a casa desses alunos, né, numa per capita. Do dinheiro público foi dividido e comprado esses kits, né, nessa per capita e enviado para eles 5 quilos de arroz, óleo, feijão, biscoito, kit asepsia, para que pudesse suprir. Por muitas vezes a gente sabe que vai tentar suprir a necessidade da família inteira, né? Não só da criança. Mas houve uma preocupação da aplicabilidade do recurso que é federal, né? Que está nos municípios, que os municípios deveriam estar fazendo para ofertar para esses alunos. Então, assim, é um cuidado. E isso são cuidados de colocar a pessoa em situação de igualdade. E aí, como eu estava falando, esses pais que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, que não tiveram um histórico de acesso e permanência de equidade, cabe à escola realmente chamar esses pais, fazer palestras de motivação simples, palestras de falar assim, se olha no espelho aqui, ó, você é bonita, você é bonito, motivacional, você pode. Né? Isso é papel da escola, porque quando você tem uma família perto, uma família que sonha, porque a família precisa sonhar junto com a escola. Eu sou um dos maiores sonhadores. Eu bato na tecla que eu vou sonhar sim, eu quero ser atendida. Eu falo todo dia, 7 horas da manhã na fila, em cima da cadeira, com megafone.
Eu quero ficar velho e eu quero ser atendido por médico geriatra daqui, eu quero ser atendido por um dermatologista daqui, eu quero levar meu cachorro no veterinário que esteja sendo daqui, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo investindo e não tendo retorno. Eu quero sim que vocês sonhem e vejam isso. Então, isso é algo que corre nas veias, pulsa nas veias. E para que isso verdadeiramente aconteça, eu preciso trazer a família para sonhar comigo, né? Vamos sonhar pelo nosso filho? Vamos sonhar pela nossa realidade? Trazer vocês como pais, vocês têm perspectivas gigantescas para as duas filhas de vocês. Né? Por mais que vocês sonhem com determinada profissão, mas vocês sonhem que elas sejam algo grande, que todo investimento com fralda, alimentação, com escola, tenha retorno. Né? É como uma empresa. Eu tenho usado a empresa como exemplo para tudo. A empresa, ao investimento, você junta valores, você junta mão de obra, você investe tudo que você tem naquilo e você quer que essa empresa dê certo. Ninguém quer ter uma empresa falida. Ninguém quer ter uma empresa falida. Aí o Ítalo falando que eu tô mais animado que tudo 7 horas da manhã no Instagram. Sabe que eu tô. Então, assim, eu preciso ver esse retorno. E eu não consigo sozinho, né? Porque a escola vai cumprir uma porcentagem disso, mas outra porcentagem é do governo, né? Tá? Quando eu falo governo, eu falo da esfera federal, estadual, municipal. Há uma parcela de cumprimento, né? Eles precisam dar o acesso, mas existe uma parcela também muito grande que é da família. Né? Mas eu vou te falar de casos que são reais, que a família, muitas vezes, ela não existe. São órfãos de pai e mãe vivos. Nós temos muitos casos desses, né? Pais que trabalham demais, pais que são ausentes, mas quando a escola cria uma perspectiva e abraça esse aluno, eu tenho aluno que eu passo com ele o dia inteiro na escola, não tem plano de não, fica aqui, que eu vou te chamar o que fazer, você vai jogar xadrez, nós temos algumas parcerias, né? Nós temos um projeto com a Turma da Música, que é patrocinada pela Lei Rouanet, pela CRT, a empresa CRT, que eles ofertam aula de música. Então, meu filho, fica aqui estudando música, tocando aqui o negócio, vem jogar um xadrez, vem me ajudar a limpar alguma coisa, mas é trazer a perspectiva de muitas vezes que a família não cumpre. Então, eu vou fazer papel de pai e mãe? Sim. Você aprende isso na faculdade? Não. Eu aprendo isso com a vida e com a humanidade. Né? A palavra aqui nós precisamos ter é humanidade. Se nós não tivermos isso permeando a escola pública ela não vai acontecer. O Everton, e o que você falou é muito interessante, né? Eu acho que as pessoas precisam se envolver mais, estarem mais engajadas, saber o que o governo está fazendo com o dinheiro, o que os diretores estão fazendo com a verba pública nas escolas. E acho que é papel da família, sim. Eu falei... A minha equipe, a minha comunidade escolar, que está presente, então tem funcionários, tem equipe, comunidade escolar presente, eles têm uma confiabilidade tão grande porque eles veem acontecer, né? Que eles não me cobram. Meu sonho é que alguém bata na minha porta, de sala, eu não tenho sala, né? Falo bater na porta de figuração, porque eu não tenho sala. De bater no meu ombro e falar assim, me mostra sua prestação de contas, que eu quero ver com o que você está gastando. Porque eles acabam vendo tudo sendo feito na escola e não tem mais onde aplicar recursos. Né? Esse é o diferencial. Meu sonho é que alguém faça isso. Bate aqui, ó, vem cá, quero olhar sua prestação de cotas. Mas, Everton, não acontece com transparência. Isso não acontece por conta disso. A pessoa vê o resultado do trabalho, né? Se todas as escolas fossem assim, os diretores fossem assim, até mesmo os governos, os governantes também, né? Fossem assim, houvesse essa transparência, ou mostrasse mesmo aquilo que estão fazendo, não somente em período de eleição, né? Não teria necessidade de Exatamente. E a gente precisa pensar muito numa frase, que o pessoal fala uma frase muito clichê que você usa. Não é isso. Nada na sua vida, tanto na sua vida, nós precisamos ser empreendedores da nossa vida, tá? Conduções, perspectivas e tudo mais. Você que é coach, né, Rodrigo, mais sabe disso do que nunca, né? Do empreender a vida. Mas nada da nossa vida, ela vai para frente sem a digital de quem está à frente dela. A minha vida não vai à frente se eu não empregar a minha digital para fazer ela acontecer. E a escola é a mesma coisa. A escola, ela não vai acontecer se ela não tiver a digital de quem lidera. Cada parede, cada pneu pintado de uma horta tem a minha digital ali. Nem que eu tenha passado um rolinho ou que eu tenha buscado a tinta, mas ela precisa ter a digital de quem está à frente. Isso na vida, isso em qualquer plano, em qualquer coisa da nossa vida, né?
Exatamente. E aí, o Everton, eu volto naquela questão da importância da família. Eu sempre batalhizo porque eu acredito muito no poder da escola, eu acredito muito no poder da educação. Se as pessoas soubessem, e aí eu vou fazer uma crítica ao Everton, tá? Pesquisador, o Everton professor, o Everton diretor. Se as pessoas tivessem dimensão do poder que, na verdade, muitos têm dimensão, né? Do poder que a escola pública tem, né? As pessoas investiriam muito mais. Mas como não é interessante que o poder da escola pública ela sobressaia socialmente, não há os investimentos necessários, tanto pelas pessoas como pelas políticas governamentais. Mas sabe qual é o problema, Everton? Eu vou mandar a real para o problema qual é. Se a gente colocasse um tema aqui agora, polêmico, tema da novela, qualquer outra situação, bombava. Mas quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de racismo, a gente fala de educação, parece que a audiência baixa, porque as pessoas não estão interessadas nisso. Eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui no município, está chegando a época de eleição. Começa a ter asfalto, tudo, tem iluminação pública. Olha aqui da janela agora, está tudo iluminado, asfalto feito, porque as pessoas estão focadas no agora. Agora o fulano está fazendo, eu vou votar nele, porque o fulano fez. E esqueceu que há 3 anos ele não fez nada. Exatamente. Tá, e mesma coisa a escola. Às vezes a criança chega da escola com boletim, ou chega com... E tem agenda. Tem pai que não abre a agenda do filho. Tem pai que nunca abriu o caderno do filho. Pergunta, sabe? Por isso, mas aí onde eu falo, Rodrigo, o papel da escola, o papel do militante da educação, é o papel que eu faço. É olhar o caderno, e na hora que eu ver o caderno que está sem olhar, porque a gente sabe quando o pai não olha, é pegar o telefone e ligar para o pai. Pai, tu viu o caderno do teu filho? Tu viu que no dia tal não tem matéria respondida? Tu viu que o teu filho não está fazendo atividade? Como é que é, pai? É cobrar a responsabilidade. E aí, quando as pessoas confundem muito, e eu falo muito de políticas públicas, por que você fala? Porque é uma política para todos. Primeiro, para a gente entender. Se é pública, é para todos. Não é para determinado grupo. Então, a política pública é para o branco, para o negro, para o hétero, para o homossexual, enfim, para qualquer pessoa. É para mim, é para você. E eu preciso fazer valer o direito da política pública. Só que as pessoas elas focam na responsabilidade da política pública apenas nas ações governamentais. Não, eu faço política pública diariamente dentro da escola, você faz política pública diariamente na sociedade e você precisa ser o cobrador da política pública. Porque Exatamente. Não adianta você fazer céus, vida, nada muda, enquanto você não usa o poder que você tem de persuadir e cobrar as políticas reais públicas para você. Porque essa política pública ela é para mim. Então, eu vou brigar sim, eu vou falar sim, eu vou lutar, mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam cumprir o seu papel dentro dessa política pública. Né? Qual é o papel social que eu ocupo? Eu ocupo o papel social que vou encostar na parede e vou reclamar eternamente ó céus da vida, ou eu vou pegar e vou cumprir o papel de políticas públicas? Não, eu vou ajudar o outro, eu vou ter empatia, isso é política pública. Eu vou olhar o outro com carinho, eu vou olhar a qualquer pessoa sem distinção, isso é política pública. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de eleição, nós falamos do voto. O voto é o maior provedor de políticas públicas que alguém pode usar. Né? E aí nós temos exemplos muito ruins, né? Que infelizmente mancham a maioria da sociedade, da escola pública, como você falou. As pessoas que deveriam orientar e que iriam formar pessoas que não serão corruptas, que não serão ladrões, pessoas honestas, pessoas estudiosas, elas estão praticando tão quanto um deputado. Porque não vem essa de falar, é a mesma história do pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, não tem o i nem o ão. É a mesma coisa do dinheirinho, dinheirão. Não tem o i nem o ão, é dinheiro público, é dinheiro que não é seu. Né? É dinheiro que tem função a ser destinada. Sobrou, devolve. Exatamente. Não é seu. Isso são princípios construídos historicamente na nossa sociedade e que não é interessante que os governos façam um investimento na verdadeira educação que transforme isso. Porque para ele é melhor ter pessoas alienadas que se encostam na parede e cumpram a política pública do acesso à vida.
Existe um versículo que diz que o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade libertará, porque a verdade é libertadora. O conhecimento, ele é libertador. Quando as pessoas começam a estudar, a conhecer, ela começa a se libertar dos seus próprios achismos, dos seus próprios questões interiores, né? Ou aquilo que você achava que era certo, quando na verdade você vai ver, cara, não é bem assim, né? Ou aquilo que você pensava que era totalmente errado, quando você vai conhecer a fundo e você começa a entender, cara, tem outros caminhos, né? Eu posso brincar de outra forma. Eu acredito muito, Everton, que por isso que eu bato nessa tecla da questão da família e a escola. Por exemplo, na minha época eu tinha uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica. Você é antigo, né, amigo? Ó, cabelo Eu branco. não tive essa disciplina, hein? Mas eu tive, e assim, e eu sei o quanto que ela foi libertadora para mim. Ok, que eu tive uma família que sempre me ajudou, me orientou muito com essa questão de sociedade, preconceito, que é o nosso tema hoje. Mas, assim, eu acho que falta muita prática, sabe? A gente tem muita teoria, a gente tem muitos livros que falam disso, a gente tem muita autoajuda. Deixa eu só fazer uma ressalva. O que falta é aplicar a teoria na prática. Sim. Porque as pessoas, elas encaram a teoria como algo distante. E mas simples, as pessoas não têm ideia como uma teoria bem aplicada, ela tem funcionalidade. É simples. Quantos de nós aqui o telefone tocou e o pai e a mãe falou assim, fala que eu não tô. Mentira! Né? Quantas vezes nós fomos ensinados tão naturalmente a agir de forma errada, achando que estavam fazendo a coisa certa, né? Então, eu acredito muito que essa geração que está vindo agora é uma geração muito mais esclarecida, é uma geração muito mais antenada. Eu acho que a internet tem seu lado ruim, mas também seu lado positivo. Claro. A internet, se ela for bem utilizada, ela está sendo bem utilizada, por exemplo, agora. Né? Quantas pessoas? Nós temos 10 pessoas aqui no Instagram, não sei quantas pessoas tem ao vivo no Facebook. São 10 pessoas que elas vão repercutir esse assunto. E eu costumo dizer, gente, não foquem em números, porque se 10 pessoas elas forem atingidas, são 10 pessoas a menos para nos preocuparmos socialmente. Exatamente. Bom, o papo está muito bom, mas temos que terminar, porque o Instagram ele é cruel, ele derruba a gente do nada. E eu quero avisar quem está aqui assistindo com a gente, esse vídeo vai ficar no nosso canal no YouTube, que em breve a gente vai relançar ele, a gente vai divulgar, tem muito papo legal lá para a gente soltar. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitos assuntos polêmicos, assuntos que vieram para desconstruir muita coisa e também ensinar muita coisa. Quero te agradecer, Everton, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. A gente acompanha o seu trabalho nas redes sociais, na escola, e a gente vê o quanto que ele é importante. Cara, tem hora que eu penso que a escola é particular. E aí não é o preconceito, mas é aquilo que eu te falei. É o estereótipo, O histórico que eu tenho, a vivência que eu tive com a escola pública, foi de uma escola, muitas das vezes, que o banheiro não tinha torneira, sabe? Que o banheiro não tinha assento no vaso. Essa foi E eu vivi isso na escola pública, né? Eu tive professores maravilhosos. Eu tenho até professor meu que está aqui no Facebook, que eu amo, mas eu estou falando de estrutura física, eu estou falando de conceito, sabe? Existe sim um preconceito quanto à escola pública, mas existem diretores e professores como você estão ralando, estão trabalhando, estão se empenhando para desconstruir essa imagem que a maioria, infelizmente, ainda tem, né? Eu acho que temos um caminho muito vasto pela frente ainda. Então, eu queria agradecer vocês pelo convite, né? Porque é sempre muito bom, né? Bater papo com vocês, conversar, né? Amizade antiga. E quero fazer 2 pedidos para quem está assistindo, né? As pessoas que me seguem, eu vou pedir para que vocês, quando sair dessa live, vocês entrem lá no canal do Papai de Duas no Instagram e sigam eles, tá? Não é só curtir, é seguir. Aos que seguem Papai de Duas, eu queria convidar a me seguir também, tá? Todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, elas são WB, sempre presente. Nós temos alguns vídeos, então hoje nós falamos de verbas públicas, da aplicabilidade. Lá no meu IGTV, no meu canal do YouTube, tem um vídeo que fala só de PDDE.
e a gente está fazendo lives semanais falando de educação, falando de políticas públicas, para que traga a conhecimento aí de vocês. Então, assim, eu gostaria de pedir isso a vocês. E no final de tudo, eu vou colocar lá nos meus stories do Instagram, tá? Aberto a perguntas e dúvidas relacionadas a esse tema. Né? E como eu sempre faço, no final de tudo eu vou colocar o rascunho do estudo, tá? Uau. O meu rascunho do assunto de hoje, de políticas, né, da questão étnico-racial, dos princípios, dos artigos, enfim. Olha, do que versa e vamos lei. marcar para a gente falar um pouco mais sobre escola numa próxima. Sim, eu acho que nós temos que falar um pouquinho da presença da família na escola. Gente, vai encerrar no Instagram, só para falar um negócio. Cauã, não vou ver seu comentário, o próximo eu desbloqueio. Mas, gente, deixa eu te falar um negócio. Eu vou ter um sorteio também, Everton, daqui a pouco, lá no Instagram, Papais de Duas, sobre sessões de coaching. Se você quiser participar das minhas sessões de coaching, sortear 4 sessões gratuitas. Então, corre lá, curte ainda lá no meu post, que a gente vai sortear daqui a pouco, tá bom? E comentaram aqui sobre os colégios públicos, porque eu não conheço o colégio público. Ele falou o seguinte: você falou de escola particular porque eu não conheço a escola que o Everton é diretor. Gente, eu nunca fui lá, mas eu conheço sim o trabalho do Everton, não tenho preconceito quanto à escola pública. Eu estudei em escola pública, mas acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Existe ainda um estereótipo muito contra ainda a escola pública e nós vamos lutar para isso mudar, porque eu gostaria muito que as minhas filhas fossem para a escola pública, porque eu acho que é nossa, a escola pública é nossa, é da sociedade. É público. Né? É público, é nossa. Então, assim, vamos lutar para que ela seja cada vez melhor. E viva os pretos, viva os brancos, viva os índios, viva o amarelo, verde, colorido, que possamos ter essa consciência todos os dias, não só hoje. Tá bom, gente? Que nós sejamos a diferença em meio à diferença. Exatamente, exatamente. Obrigado por quem está aqui, um abraço. A gente se vê agora no YouTube, no Facebook, no Instagram, Papai de Duas, e do Everton também, tá bom? E espero vocês lá nos meus stories para comentar, pessoal. Partiu. O Willi dá tchau, né? Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, foi um prazer. Tchau, gente. Tchau.